Uma diferença. Processo normal para contestar eu tenho 15 dias. Aqui eu tenho 10 dias, por força do artigo 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. Essa é uma diferença notável entre entre os dois processos. Tá? Bom, o que nós temos também de diferença? Nesse prazo de contestação de 10 dias, o que o devedor pode fazer? O devedor pode pagar a dívida. Então vejam, tem a petição inicial, o empresário devedor é citado, tem 10 dias para contestar. O que ele pode fazer também neste prazo de 10 dias? Apresentar o depósito elisivo. Ou seja, aquele depósito que vai garantir o processo e ele não vai ter a sua falência decretada. Isso chama depósito elisivo e deve ser feito no prazo da contestação. Nenhum dia a mais. Nós temos jurisprudência no nosso Tribunal de Justiça de depósitos elisivos feitos depois do 10º dia e o juiz não reconheceu e decretou a falência. Então, o depósito elisivo é no prazo de 10 dias. Outra possibilidade, né? E aí vale só a gente mencionar aqui, o depósito elisivo ele está no artigo 98, parágrafo único. E esse depósito elisivo ele é aplicado para o inciso 1 e para o inciso 2. Tá? E uma outra possibilidade que o devedor tem no prazo da contestação é pedir a sua recuperação judicial. E aí está no artigo 95. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear a sua recuperação judicial. Vejam então. E aí segue o processo de recuperação judicial que nós vamos ver posteriormente. Então, o que o devedor pode fazer no prazo da contestação? Ele pode simplesmente contestar, dizer que não é devido, que o título é falso, uma das hipóteses, por exemplo, do artigo 96 da lei. Tá? Ele pode contestar e fazer o depósito elisivo, ou seja, ele vai lá, contesta, diz que não deve ou diz que é falso, mas ele se garante fazendo o depósito elisivo. Ele pode simplesmente fazer o depósito elisivo e aí reconhecer a dívida e encerrar também o processo. Tá? Ele pode ainda pedir a recuperação judicial dentro desse prazo. Então, todas as ações que o devedor tem no prazo de contestação. E essas ações devem ser empreendidas no prazo de contestação. Não deixar passar o prazo, que é de 10 dias, ou seja, diferente do prazo de 15 dias do processo normal. Ainda uma última peculiaridade do processo falimentar, da primeira fase do processo falimentar, que o processo falimentar tem a fase da massa falida, tem a fase da realização do ativo, ou seja, da venda dos bens. Mas para a gente encerrar esse vídeo na primeira fase do processo falimentar, o artigo 100 da Lei 11.101, ele é muito interessante. Por quê? Porque dependendo da decisão do juiz, eu tenho um recurso diferente. Então veja, da decisão que decreta a falência cabe agravo. E da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação. Essa é uma diferença notável. No processo normal, o que nós temos? No processo civil ordinário, o juiz sentencia, cabe apelação, independentemente do teor dessa sentença. Mesmo que não seja aquela sentença que resolve o mérito. O juiz, num processo normal, processo ordinário, que indefere uma petição inicial, cabe apelação. Porque aquela decisão dele tem efeito de sentença. Porque ela termina o processo. Então veja, no processo normal, da sentença cabe apelação. No processo falimentar, dependendo do teor da decisão, cabe ou agravo ou apelação. Então veja, se nessa sentença o juiz foi lá, teve a contestação, realizou a audiência, realizou a instrução probatória, deu a sentença e nessa sentença ele decreta a falência, cabe agravo de instrumento. Se o julgador ele julga improcedente a falência, cabe apelação. E por que essa diferença? Porque há uma questão prática nisso. Quando o julgador ele decreta a falência, ele precisa que os autos permaneçam em primeira instância, tá? E ele dá celeridade para o processo. Isso aqui tem uma lógica muito de processo físico. Tá? Com processo
eletrônico, isso perde um pouco essa lógica prática. Mas a ideia era o seguinte, quando o julgador decreta a falência, ele precisa que os autos permaneçam em primeira instância para que ele oficie para os registros, para que o administrador judicial nomeie todos os bens que o devedor tem, para que o julgador nomeie o administrador judicial, para que o julgador decida se vai lacrar ou não o estabelecimento, ou seja, várias medidas que são tomadas pelo julgador quando ele decreta a falência. Então ele precisa que os autos permaneçam em primeira instância, tá, para poder agilizar. Além de uma outra situação, que o agravo de instrumento ele não possui efeito suspensivo e a apelação, como regra, possui efeito suspensivo. Portanto, quando ocorre a decretação da falência, o empresário vai apresentar um agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça vai analisar se dá ou não efeito suspensivo, ou seja, suspende esta decisão. Tá? E na apelação, como regra, ela já suspende os efeitos da decisão. Tá? Então aí tem a questão do efeito também, que é diferente no agravo e na apelação. Portanto, essas são algumas diferenças do processo falimentar para o processo ordinário. O processo falimentar tem situações específicas para ajuizamento ali do artigo 94, ou por dívida ou por atos de falência. O prazo contestacional é diferente, é de 10 dias, e o processo normal é de 15. Neste prazo contestacional, o devedor tem várias ações para empreender, diferente de um processo normal, processo ordinário. E ainda nós temos uma diferenciação quanto ao próprio recurso a ser interposto da sentença. Se decreta a falência é agravo e se julga improcedente a falência é a apelação. Portanto, aqui nós vimos estas diferenças e os casos em que eu posso ter o pedido falimentar e quem pode pedir esta falência. Até breve.